Saudamos a todos com a paz do Senhor. Feliz sábado para vocês. Quero agradecer de coração o convite que nos foi estendido para vir aqui conhecer a igreja do Rio Tavares, não é? E também partilhar com vocês a palavra de Deus. É a primeira vez que estamos aqui nesta área, nesta região. Encontramos aqui alguns amigos já do nosso primeiro distrito, lá em Santa Quitéria, Curitiba. Está aqui a família, louvado seja Deus. Encontramos também aí a Hilda, não é? Ou Ilma, não é? Lá de Manaus, de São Paulo, mas nós nos conhecemos lá em Manaus, não é? Então, que bom. Então, queridos, temos aqui também o casal Joel e Yara, a Yara que cantou agora, conhecidos e amigos nossos, e o Dorival também, a Eliane, não é? Dorival, Eliane, o filho Lucas mora lá em Nova York, não é? Então é uma alegria, e sabemos que temos outros amigos aqui que ouvem os sermões através do YouTube, que acessam o nosso site apocalipserevelado.com. O César também me falou que ele ouve os sermões. Não sei quantos aqui têm este costume de ouvir os sermões através do YouTube. Se vocês acessarem, colocarem o nosso nome, Pastor Samuel Ramos, no YouTube, vocês vão ter então ali cerca de 400 sermões, 400 mensagens de Deus. A maioria delas é de 1 hora, às vezes passa de 1 hora, porque quando a minha esposa não está próxima de mim, passa de 1 hora, né? Então, queridos, vocês podem acessar ali, tem sermões para a família, para os filhos, para os jovens, para o casamento, sermões de profecia. A maior parte dos sermões são proféticos. Temos ali, quem sabe, uns 150 ou 200 sermões de profecias. Então, para quem gosta de Daniel e Apocalipse, é um prato cheio poder ouvir e assistir os sermões. Mas hoje nós não vamos pregar sobre profecia, irmãos. Hoje vamos trazer uma mensagem de conforto e de esperança para você, filho de Deus, para você, filha de Deus. E antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca da Tua bênção, em busca da comunhão contigo, em busca da Tua santidade. Queremos mais intimidade contigo, Pai querido, mais intimidade com Jesus, nosso Salvador, com o Espírito Santo, nosso Consolador. Derrama sobre nós a Tua graça. Abre a nossa mente para entender a Tua palavra e entendermos quão preciosos nós somos para o Senhor, ao ponto do Senhor entregar o Teu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Louvamos-Te pelos Teus filhos que foram trazidos aqui pelo Espírito Santo. Que o Senhor tenha uma mensagem especial para eles. Derrama sobre eles Tuas bênçãos. Perdoa os nossos pecados, Pai, para que nada faça separação entre nós e a Tua graça, a Tua bênção. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias. Este trimestre estudamos sobre Jeremias e me chamou bastante atenção um texto de Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31 e o verso 3. Abra sua Bíblia então em Jeremias 31 e o verso 3. Aqui lemos: Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Deus nos ama com amor eterno, amor que não se acaba, e com benignidade amorável Ele nos atrai. Existe um poder de atração em Jesus. Jesus é um grande imã do universo. Ele disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então Jesus é um imã universal que atrai todos a Ele. E todos que se aproximam de Jesus, eles se dobram, se curvam diante de Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da vida, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Portanto, queridos, quando nós saímos de casa hoje e nos dirigimos até aqui à igreja, nós
estávamos respondendo à atração deste grande imã que se chama Jesus. Nome poderoso, nome santo e venerável. Você está sendo atraído por Jesus. Abra a Bíblia também em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Nós vamos ler aqui Isaías capítulo 43. Vamos ler os versos 1 até o verso 5. Isaías 43, versos 1 até o verso 5. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Primeiro Jesus diz: com amor eterno te amei, com amorável benignidade eu te atraí. E agora Jesus está falando: não tenha medo, porque eu remi você, eu chamei você pelo nome, pelo teu nome, você é meu. Um senso de pertinência, um senso de que você não é órfão, você não é uma pessoa abandonada, você não vive neste mundo à mercê da desgraça, você não vive neste mundo à mercê do destino, ou indefeso diante de Satanás, ou dos demônios. Não, você é meu, disse Jesus. Eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, eu te amo, eu sei o teu nome, onde você mora, eu sei o teu endereço, teu telefone, eu sei tudo da tua vida. Queridos, Deus não poderia fazer nada mais para fortalecer a nossa autoestima, para levantar a nossa autoestima, do que nos dar esta certeza de que nós pertencemos a Ele. Não somos bastardos, não somos órfãos, não somos filhos rejeitados. Nós somos dele, comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Nós somos de Jesus. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. E agora o verso 2 diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não vão submergir você, não vão te afogar. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em você. E agora diz o verso 3: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Deus ama este título, Santo de Israel. Ele mesmo usa várias vezes esta expressão, o Santo de Israel. Eu gosto de me dirigir ao meu Deus chamando de o Santo de Israel, porque lhe agrada, porque ele mesmo se chama o Santo de Israel, o Senhor teu Deus, o teu Salvador. E agora diz o verso 4: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Uma declaração de amor. Deus não mede palavras para declarar que nos ama. Eu sei que os maridos às vezes são pesados de língua, difíceis de pronunciar a palavra eu te amo, mas Deus não mede palavras. Ele fala constantemente: eu te amo, você é meu. E o que mais? Porquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Queridos, são palavras que levantam a autoestima. Por que ser complexado? Por que viver esmagado pelos complexos? Por que você viver cabisbaixo, triste, deprimido? Se você tem a certeza desse amor, um amor que nos levanta quando caímos, um amor que dá norte, dá rumo na nossa vida, um amor que se manifesta no despertar cada manhã com o raiar do sol, um amor que se comprova pela chuva, pelo alimento. Deus cuida de uma forma muito carinhosa de você. Eu tenho, minha esposa e eu temos a realidade, a comprovação de como Deus nos cuida com carinho.
dando a roupa que vestimos, o carro que usamos, o alimento que comemos, a casa onde moramos. Nós somos sustentados pelas mãos do nosso Pai, dia após dia. E vivemos melhor do que quando tínhamos salário. Quando tínhamos salário, tínhamos mais necessidades. Quando não temos mais salários e vivemos pela misericórdia de Deus, vivemos muito melhor. Porque Deus faz as coisas de uma forma muito bem feita. Ele não te ajuda mais ou menos, Ele te ajuda muito. Ele não te ama um pouco, Ele te ama muito. E queridos, você já foi tentado a pensar que Jesus não se importa com você? Talvez este ano de 2015 não tenha sido só flores para você. Talvez deste ano tenha tido momentos difíceis na sua vida. Talvez você tenha perdido algum ente querido, algum pai, alguma mãe, algum filho, algum amigo chegado. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha perdido a sua casa ou o seu carro. Enfim, queridos, coisas más acontecem para os filhos de Deus e para os que não são filhos de Deus. E alguém pode perguntar, mas existem pessoas que não são filhos de Deus? É óbvio, a maioria do mundo não é filho de Deus. A maioria esmagadora, são mais de 7 bilhões de seres humanos no mundo. Quantos são filhos de Deus? Quem escolhe ser filho de Deus? Quando você nasce, você já nasceu com o destino de ser filho e filha de Deus. Mas isso não se torna automático. Não é algo que acontece automaticamente. A Bíblia diz em João capítulo 1, abra sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 1 e o verso 12. Veja só como você se torna filho de Deus. Não é quando você nasce, ou só porque você nasceu neste mundo. Não. São mais de 7 bilhões de seres vivendo neste planeta azul. Mas, queridos, em João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Este o se refere a Jesus. A todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você não nasce de sua mãe como filho de Deus, você é feito filho de Deus. Só Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria já como filho de Deus. Porque em Lucas capítulo 1, verso 30, 35, ali diz: o ser que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus já nasceu filho de Deus, porque ele já foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas ninguém mais foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ninguém mais. Vocês entendem isso, queridos irmãos? Queridos amigos, vocês entendem que ninguém nasce bonzinho? Ninguém nasce filho de Deus? Você é feito filho de Deus no momento que recebe a Jesus Cristo como Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, inimiga de Deus. Mas o Espírito Santo nos atrai, com amor eterno te atrair, com amorável benignidade te atrair. Então nós somos atraídos pelo Espírito Santo para os braços de Jesus. E quando o abraçamos como Salvador, então nos tornamos o quê? Filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo. Então realmente passamos a ter uma natureza santa espiritual, que é aquela natureza santa de Jesus, que o Espírito Santo nos comunica, que o Espírito Santo grava na sua mente. Você passa a ter o caráter de Jesus, a mente de Jesus, começa a sentir como Jesus sentia e amar como ele amava. Você já foi tentado a pensar que Jesus não se importa com você? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 2, verso 8. Zacarias capítulo 2. Outra expressão usada por Deus para levantar a sua autoestima. Eu creio que o ser humano sofre de alta estima.
A maioria sofre de complexos. E é difícil você lidar com pessoas complexadas porque elas têm reações estranhas. Você não sabe por que ele reagiu desta forma. Ninguém sabe. Porque ele tem o quê? Complexos. E os complexos são usados por Satanás para colocar a pessoa para baixo, deprimir a pessoa, desequilibrar a pessoa. Mas Deus usa expressões que fortalecem a nossa autoestima, levanta a nossa autoestima. Este verso que nós vamos ler agora é outro verso, é outra expressão usada por Jesus para que você se sinta especial, amado. Então você abriu a Bíblia agora em Zacarias capítulo 2 e o verso 8. Aqui nós lemos: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, é Deus que está falando: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Tire a expressão aquele que tocar em vós, coloque ali você. Aquele que tocar em você, ou aquele que tocar em mim, se inclua no texto bíblico. Nós costumamos ler a Bíblia muitas vezes usando a Bíblia para os outros, mas use a Bíblia para você. Aplique as promessas na sua vida. Aquele que tocar em mim, diga, toca na menina dos olhos de Deus. Queridos, essa é uma expressão que fortalece e levanta a minha autoestima, levanta a minha cabeça, firma os meus pés no caminho, levanta os meus olhos para cima, me faz abrir os braços dizendo: eu sou amado, porque Jesus me ama, Ele morreu por mim, Ele teria morrido por você mesmo que você fosse o único pecador desta terra. Existe um outro verso, outro pensamento que eu quero ler para vocês. E esse pensamento eu tirei do livro Desejado de Todas as Nações. Se você não leu ainda, leia este livro várias vezes. Este não é um livro para ser lido uma vez só na vida. Desejado de Todas as Nações, você deve ler várias vezes. Na página 221, vejam o que Deus diz na página 221. Os caminhos do Senhor são obscuros. Os caminhos do Senhor são obscuros. Para quem? Para quem os caminhos do Senhor são obscuros? Para aquele que procura ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmo. Aqueles que tentam olhar a vida de uma forma agradável para si mesmo, só buscar coisas agradáveis para si mesmo, para estes, o caminho do Senhor é o quê? Obscuro. Porque o caminho dos filhos e das filhas de Deus na terra não são caminhos agradáveis, são caminhos pedregosos, são caminhos estreitos, não é tudo asfaltado, são caminhos íngremes, subidas, estreitas, ladeadas, caminhos ladeados por precipícios. Você não pode ficar olhando para trás e nem dos lados. A vida dos filhos de Deus, começando por Abel, foi mártir. João Batista foi mártir. Pedro foi mártir. Tiago foi mártir. Jesus foi crucificado. Então, quando você observa na Bíblia, você descobre que a vida dos filhos e das filhas de Deus não é uma vida fácil nesta terra. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus diz: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, então nós teríamos legiões de anjos, livrando-nos de todo perigo, de todo acidente. Mas não, meu reino não é daqui. Nosso reino é no céu. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo, irmãos. E Deus permite que espinhos sejam colocados no nosso ninho. Quando os espinhos são colocados no nosso ninho, nós ficamos desconfortáveis. Nós ficamos às vezes chateados.
Nós ficamos incomodados porque temos espinhos que foram colocados no nosso ninho para que a gente não goste deste mundo. Será que Deus permite coisas na sua vida intencionalmente para que você se desiluda deste mundo? Será que Ele faz isso? Ou Ele quer tornar a sua vida aqui uma vida tão prazerosa, tão alegre, que você não sonhe com o céu e que você pense que o céu é aqui? Não, o céu não é aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Já leram esse verso na Bíblia? O mundo jaz no maligno, e o meu reino não é daqui. Quando Satanás se aproximou de Jesus, Jesus disse: aproxima-se de mim o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Por que Satanás não achou nada em Jesus para acusá-lo? Porque Jesus disse: o meu reino não é daqui, eu estou de passagem, já estou indo. Me lembro daquela história da sogra que estava visitando a casa da filha e do genro, aliás, da nora e do filho, e sempre com a bolsa debaixo do braço. Não tirava a bolsa debaixo do braço. E disseram: por favor, pode tirar a bolsa debaixo do braço, senta. Não, ela sempre com a bolsa debaixo. Por que a senhora fica sempre com a bolsa debaixo do braço? É para que pense que eu já estou indo. Queridos, nós deveremos viver neste mundo como peregrinos, de tal forma que todo mundo pense que nós já estamos o quê? Já estamos indo. Não podemos acumular muita coisa aqui, porque ninguém vai acreditar nessa história de que você é peregrino, mas você não é um peregrino. A pessoa começa a observar tudo que você tem, tudo que você investe, enfim, fala: não, eu acho que você não é peregrino, não. Peregrino desse jeito, você está enraizado aqui. Você está enraizado aqui. Para você sair daqui é só com guindaste. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Como é que você está indo? Eu estou indo para o céu. Será que você está indo para o céu? Por isso, queridos, Deus permite intencionalmente espinhos no nosso ninho. Permite desilusões, permite traições, permite doenças, permite perda de emprego, coisas que nos desiludem, nos deixam tristes, e a gente começa a chorar e clamar pelo céu. Você clama tanto pelo céu, que você não enxerga mais nada que não seja o céu. Eu não quero mais nada, Senhor. Traído pelos amigos. Deus permite sim, queridos, qualquer coisa que seja necessária para nos desencantar com o mundo e nos encantar com o céu. Ele permite qualquer coisa. Eu quero ler para vocês agora o que eu li no livro Maior Discurso de Cristo. Anotem isso aí. Maior Discurso de Cristo, páginas 64 e 65. Me confortou muito este pensamento quando eu li, e eu penso que vai confortar o seu coração. Maior Discurso de Cristo, páginas 64 e 65. A presença do Pai circundou Jesus. Nada sobreveio a Jesus sem que o infinito amor permitisse. O que veio a Jesus sem a permissão do Pai? Veio alguma coisa na vida de Jesus sem a permissão do Pai? Nada. Nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse, para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Qual era a fonte de conforto de Jesus? De saber, de ter a certeza de que nada que lhe acontecia estava fora dos limites do amor do Pai. Nada. Tudo o que acontecia na vida de Jesus estava dentro dos limites do amor do Pai. Tudo o que acontecia na vida de Jesus, coisas boas e coisas ruins, primeiro, essas coisas passaram pelas mãos do Pai.
foram medidas, foram pesadas e liberadas. E quando Deus libera, Deus não libera só bênção, irmãos. Deus libera provações. Diz: tudo bem, pode liberar essa provação. Eu já medi, eu já pesei, e eu sei que o meu filho suporta. Libera. Queridos, assim o pai fazia com o filho. Assim o pai faz com filhos e filhas. Se você é filho e filha de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, também o pai permite a liberação de provações. E as provações são as obreiras de Deus, que trabalham no nosso caráter, que nos purificam, assim como o ouro é purificado no fogo, você também é purificado no seu caráter, através das provações. A escola das aflições. Mas quando você estiver sendo provado, aí está o seu conforto, de saber que antes de chegar a você uma provação, passou pela mão de quem? Do Pai. E o Pai nos ama. Com amor eterno te amei. Com amorável benignidade te atraí. Tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Quando você estiver passando por provações, lembre-se dessas palavras: você é menino dos meus olhos. Isso levanta a sua autoestima, levanta a sua cabeça e coloca os seus olhos no céu. Eu continuo lendo o Maior Discurso de Cristo, páginas 64, 65. O golpe que era dirigido, o golpe que lhe é dirigido, cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Por que diz que tudo o que nos acontece vem de Jesus? E quando o mal nos acontece, foi permitido por Jesus. O mal é causado por Satanás, irmãos. Toda a desgraça do mundo é causada por Satanás, pelos demônios. Mas a vida dos filhos de Deus é controlada por Deus. E quando Deus permite o mal te tocar, então nós entendemos, Deus tem algum propósito. Existem razões por trás das cenas, por trás das cortinas, existem razões, intenções de Deus em ter permitido aquilo. Por isso, aí está a fonte do nosso conforto, saber que tudo que nos toca veio de quem? De Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai primeiramente sobre o Salvador. Quem ofende a você, ofende o Salvador. Quem lhe fere, fere o Salvador. Você não precisa resistir o mal, nem pagar com a mesma moeda, porque Jesus é a sua defesa. Você vai me pagar. Não, você não vai me pagar. Eu vou te botar na justiça. Não, você não vai botar na justiça. Jesus é a tua defesa. Quando você não se defende, Jesus te defende. Agora, quando você tem outro advogado que não é Jesus, então Jesus lava as mãos e diz: não posso fazer nada. Ele já tem outro advogado, ele já tem outro juiz, ele já tem outra corte, tem outro tribunal. Eu não posso fazer nada, porque Jesus só pode trabalhar a favor daqueles que confiam nele, que o contratam. Mas os cristãos estão cheios de advogados e de juízes e de cortes, processando um ao outro. Vou te levar na corte. Queridos, Jesus diz aqui, Ele é quem é a nossa defesa. Nada pode lhe tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Maior Discurso de Cristo, página 65. Nada pode lhe tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Percebem como isto pode ser posto em prática na nossa vida diária? Esse era o segredo da serenidade de Jesus. Enquanto a tempestade estava quase afundando o barco, Jesus estava dormindo na popa, ali na proa do barco. Estava ali dormindo, tranquilo.
essa serenidade de Jesus era a confiança de que o Pai cuidava dele. Ele sabia que nada poderia lhe tocar a não ser pela permissão do Pai. Se o Pai permitia, era porque na mente do Pai existia um santo propósito. Existe um santo propósito, às vezes, numa doença permitida por Deus. Existe um santo propósito, às vezes, na perda de um emprego. Existe um santo propósito em tudo o que acontece na sua vida, meu irmão. Se você é filho de Deus, você está consciente de que qualquer coisa que lhe tocar estará tocando na menina dos olhos de Deus? Outro verso que eu quero ler para vocês está em Deuteronômio capítulo 32, 10. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. É mais um verso para fortalecer a nossa autoestima. 32 e o verso 10. Deuteronômio. Todos acharam? Vamos ler. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. Aqui nós lemos. Vamos ler o verso 9 também. Porque a porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. Você é povo de Deus? Você é herança de Deus. Você é de Deus. Jacó é a corda da sua herança. E agora o verso 10 diz: achou, está falando de Jacó, de Israel. Achou na terra do deserto. Deus encontrou o povo de Israel no deserto, não é? E num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Quando Israel estava atravessando o deserto, Deus estava cuidando de Israel como a menina do seu olho. Quando Deus tirou Israel do Egito, estava tirando como menina do seu olho. Houve provações? Houve. Houve sofrimento? Houve. Queridos, mas nunca deixaram de ser a menina dos seus olhos. Quando foram para a Babilônia, nos 70 anos de cativeiro em Babilônia, deixaram de ser a menina do seu olho? Não. Mas por que Deus permitiu o cativeiro de 70 anos em Babilônia? Porque o povo estava apostatado, porque o povo tinha abandonado a Deus. E quando o povo abandona a Deus, Deus permite as provações para que eles corram para Deus, voltem-se para Deus. A figura de linguagem: com amor eterno te amei, tu és a menina dos meus olhos. Queridos, coisas ruins nos acontecem: doenças, perseguições, acidentes, sofrimentos. Se formos lançados numa fornalha de fogo ardente, lembre-se, os 3 hebreus, amigos de Daniel, também foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Se tivermos que suportar a morte como João Batista, lembre-se que João Batista foi decapitado, e ele foi o maior dos nascidos de mulher. Jesus disse, falando de João Batista: este é o maior dos nascidos de mulher. Ou seja, daqueles que foram gerados por um pai e uma mãe humanos, não existe ninguém maior do que João Batista. Só que Jesus é maior, porque não foi gerado de um pai humano. Mas dos humanos, João Batista era o maior. E Jesus deixou João Batista ser o quê? Decapitado. Lá naquela cela fria e úmida, antes de ser decapitado, João Batista estava meio que duvidando. Dúvidas foram colocadas na mente dele por Satanás, de que aquele não era o Messias, porque se fosse o Messias, ele protegeria João Batista. E ele estava sendo o quê? Atacado por dúvidas. Quando você está sofrendo, você e eu duvidamos. Nós duvidamos. Ontem eu assisti um vídeo. Eu aconselho você a assistir esse vídeo do Moacir Franco. É um vídeo antigo. Pode ser que muita gente aqui já tenha assistido. Moacir Franco contando de como as coisas iam mal para ele quando, na década de 80, ele se tornou fiador de pessoas que deram um calote nele. Ele perdeu tudo que tinha. O empresário dele agiu desonestamente, ele perdeu tudo que tinha, perdeu casas, perdeu carro.
E ele se revoltou contra Deus e blasfemou contra Deus. Assistam o vídeo. E foi naquela hora difícil que Jesus apareceu na vida dele. E ele disse: foi assim que eu conheci Jesus. Numa hora difícil em que ele estava blasfemando contra Deus, revoltado contra Deus. Quando você está sofrendo, meu irmão, fale com Deus. Fale com Deus. Deu vontade de reclamar? Reclame para Deus. Não reclame de Deus, reclame para Deus. Se você tem ódio de alguém, fale para Deus que tem. Coloca todos os seus sentimentos para fora. Você fala com Deus, você desabafa nos ombros de Deus. Ele aceita. Isso é amizade com Deus. Não adianta você ficar escondendo os seus sentimentos na oração. Não vou falar o que eu estou sentindo, porque Deus não vai aceitar. Fale o que você está sentindo. Coloque para fora. É assim que Deus vai agir dentro de você, através do Espírito Santo. Se você for lançado na fornalha ardente, ou colocado à morte como João Batista, ou se você for colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo como o profeta João, e depois mandado exilado para a ilha de Pátimos, se você for crucificado no meio de 2 ladrões como Jesus, você ainda é filho de Deus. Você não é perdedor. Lembram-se da pergunta que a lição fez lá no finalzinho, na parte de sexta-feira? Como é que você consideraria João Batista, Pedro, Jesus, um vencedor ou um perdedor? Humanamente foram perdedores. Humanamente. Mas aos olhos de Deus foram vencedores. Jesus morreu no meio de 2 ladrões, mas um vencedor. João Batista morreu decapitado, mas como um vencedor, como um mártir. E ele vai receber a coroa de ouro. E o vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Porque o reino não é daqui, meu irmão. Nosso reino não é daqui, nosso reino está lá. Em todas as provações, somos espetáculo ao mundo, aos anjos. Já leram isso lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios? Que nós fomos feitos espetáculo ao mundo. Abra sua Bíblia. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala que nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está aqui no capítulo 4. Capítulo 4 e o verso 9. Capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos. Aqui nesta terra a gente é o último. Não é honrado. Jesus foi honrado aqui. Pedro, João, Paulo. Quem dos santos filhos de Deus e das filhas de Deus, quem deles foi honrado neste mundo? Não. Por isso Paulo está dizendo: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, não primeiros, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O planeta Terra é um grande teatro. E acontece aqui no planeta um drama que começou com a expulsão de Satanás do céu, expulso para a terra, a queda de Adão e Eva, a morte de Abel, o dilúvio, e assim vem, queridos. O mundo está assistindo o drama do pecado no planeta Terra há 6.000 anos. Está próximo o momento em que Deus dará um basta, chega, e vai introduzir o seu povo no milênio, no sábado milenial de descanso,
onde Jesus diz em Apocalipse 20, verso 5, irmãos, capítulo 20, versos 5 e 6, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo 1000 anos. Nós vamos ser levados com Jesus Cristo para o céu, os bem-aventurados. Vai acabar o pecado, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas aqui ainda vamos continuar derramando muitas lágrimas, ainda continuamos chorando, mas Deus continua enxugando os nossos olhos e dando-nos conforto, levantando a nossa cabeça. Somos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Na Reforma Protestante de 1517, um sacerdote, um padre, chegou para um outro padre chamado Martinho Lutero e disse para Martinho Lutero: você não sabe que o Papa pode eliminar você da face da terra com o simples dobrar do seu dedo mínimo? Quando ele, o Papa, enviar os seus príncipes contra você, Lutero, onde você estará então? E Lutero respondeu: eu estarei então onde sempre estive, seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso Martinho Lutero é conhecido como Carvalho da Saxônia, o leão da Reforma Protestante, porque ele estava seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Quando vem os vendavais, meu querido irmão, quando vem as tempestades do desemprego, da doença, da traição, onde você está? Responda: eu estou onde sempre estive, nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Com amor eterno Ele me amou, com amorável benignidade Ele me atraiu. Eu sou dele, nada mais importa nesse mundo. Eu sou de Jesus e Ele vem me buscar, seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Alguns de nós seremos perseguidos, irmãos. Não pense que a perseguição pior é aquela que vem do mundo. A perseguição que vem do mundo, ela é mais branda. A perseguição mais forte é aquela que vem dentro da igreja. É para essa perseguição que você não está preparado. Quando os seus inimigos o traem, você não estava esperando outra coisa? O que você pode esperar de um inimigo? Mas quando os seus amigos o traem, isso dói muito, porque você não esperava aquilo deles. Mas virá perseguição dentro da igreja, dentro da família. Seremos perseguidos. É possível sepultar cristãos? Sim, mas não é possível sepultar a Deus. E Deus ressuscitará aqueles que morrerem em Cristo. Tudo que venha a nos ocorrer de bom e de mal, tudo estará dentro dos limites do amor do nosso Deus. Agora presta atenção neste pensamento que eu vou ler, que eu encontrei da mensageira de Deus, Ellen White, no livro Nossa Alta Vocação. Esse é um livro que saiu como meditação matinal. Meditação matinal, Nossa Alta Vocação, página 321. Eu quero ler para você. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Então não reclame das provações. Quando você reclama das provações, você está reclamando daquele que permitiu as provações, que é Deus. Antes de você abrir a boca e começar a murmurar e a reclamar das provações, pense: nosso Pai Celeste mede e pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus, e jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Não existe provação maior do que a capacidade de resistência. Não existe. Então por que ficar lamentando? Em Jesus Cristo posso todas as coisas. Você tem que responder: posso tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Jesus examina, avalia, pesa e então libera.
Ele, por exemplo, pesa e mede a minha capacidade de sofrer insultos. Por isso, sempre existem coisas que nos afetam mais do que outras. Coisas que são duras para você não são duras para mim. Coisas que para você não significam nada, para mim significam muito. Então, as provações são diferentes. Deus não é tudo igual. Não existe nada igual, irmão. Nós não somos iguais. A nossa digital não é igual de nenhum dos 7 bilhões que vivem no mundo tem a mesma digital. Tudo é diferente. Cada folha da árvore é diferente uma da outra. Cada folha que hoje nasce, amanhã se seca, mas são diferentes uma da outra. Então as provações são diferentes também. Deus mede a capacidade minha de lidar com um insulto. Considera os benefícios daquela provação, daquele insulto que está planejado. Determina se sou suficientemente forte para suportar o insulto, ou se será muito pesado para mim. Porque Deus não libera nenhuma prova, nenhuma provação para esmagar você, não. Ah, fui esmagado, não. Nenhuma provação é para esmagar. Ela foi medida antes, ela foi pesada antes. Não estamos à mercê do fatalismo. As coisas que nos acontecem não são produtos do acaso e não do azar, e nem do azar, e nem da falta de sorte. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, eu sou um cara azarado. Não existe azar e nem sorte. Existe bênção e maldição. Nós somos filhos e filhas do Pai Celeste, e nada nos pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Jesus. Nada. Eu li a história do pastor Robert Spangler. Ele trabalhou mais de 10 anos na Conferência Geral, na Associação Geral da Igreja Adventista. Um evangelista, já dormiu em Cristo. Mas quando ele era pastor de igreja, um dia ele foi visitar ali no Texas. Meu filho mora no Texas, e o pastor Robert Spangler foi pastor no Texas. E ele foi visitar o ancião da sua igreja. O primeiro ancião da sua igreja morava numa fazenda em Fort Worth, no Texas. E na visita ele notou um cachorro pequeno, um Fox Terrier, cheio de cicatrizes. O cachorro feio. Estava todo marcado, todo cicatrizado. E o pastor Spangler olhou para aquele cachorro e perguntou para o primeiro ancião, que era o dono da fazenda: o que aconteceu com esse cachorro? E o dono explicou: pastor, há vários anos atrás, quando nós mudamos para esta fazenda era infestada por cascavel, muitas cascavéis. E um dia, esse Fox Terrier, este cachorro, foi picado por uma cascavel. E ficou entre a vida e a morte, a vida e a morte. Nós levamos para o veterinário. E o médico tratou cuidadosamente deste cachorro, mas ele disse assim para nós: olha, este cachorro, se ele sobreviver, porque pode ser que ele morra, mas se ele não morrer, das duas uma: ou ele vai ser um cão covarde e vai fugir de qualquer cobrinha que aparecer, ou ele vai ser um matador de cascavel. Das duas uma. E aquele primeiro ancião disse para o pastor: ele não morreu, ele sobreviveu, e ele se tornou o maior matador de cascavel que nós temos aqui. Hoje, pastor, não existe nenhuma cascavel em toda a fazenda. Ele luta com as cascavéis, e elas picam e picam e picam, mas ele ficou imune ao veneno da cascavel, e ele mata todas as cascavéis. Queridos, nosso Pai Celestial poderia nos poupar de todos os sofrimentos. Nosso Pai Celestial poderia ser um pai coruja
que protege os filhos de todo o sofrimento. Tem pai que diz assim: eu sofri muito na vida, eu sofri muito para ter o que eu tenho, eu não quero que meus filhos sofram como eu sofri. Seus filhos não terão a garra que você tem. Quem não sofre, não aprende. Não aprende. Nosso Pai Celestial deixa que sejamos picados. Nosso Pai Celestial deixa que fiquemos entre a vida e a morte. Mas quando nos apegamos a Ele, Ele nos dá vida. Embora cheios de cicatrizes, nós nos tornamos uns matadores de cascavéis. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na guerra contra o mal, nós nos tornamos, pelo sangue de Jesus, imunes aos venenos de Satanás. Deus quer fazer de você, meu querido irmão, um matador de cascavel, imune aos venenos de Satanás. Ele vai tentar ferir você, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nosso Pai Celestial escolheu que fôssemos valentes, gigantes na fé, heróis da fé. Nosso Deus escolheu que fôssemos vitoriosos em todas as perplexidades, nas provações, tribulações, apegando-nos firmemente na sua mão. Na luta da fé, nos tornamos imunes aos venenos de Satanás, e a vida cristã requer essa coragem. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza. Mantida por Jesus num revoltoso mundo, é desígnio de Deus que nenhuma autoridade seja conhecida na sua vida, a não ser a autoridade dele. Deus me rodeia, Deus rodeia você. Deuteronômio 32:10, rodeou-me, cuidou de mim, guardou-me como a menina dos seus olhos. Estou lendo Deuteronômio 32:10. Ele rodeia, Ele cerca, Ele cuida de você como a menina dos seus olhos. Este texto de Deuteronômio 32:10 foi o último verso que Moisés falou antes de morrer. Depois que ele falou isso para o povo, ele subiu ao monte, e lá em cima no monte ele morreu, e Deus o enterrou, e Deus o ressuscitou, e Deus o levou para o céu. Vejam, queridos, que Moisés, mesmo sabendo que ia morrer e que não ia entrar na Canaã terrestre, Moisés falou: nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando Deus nega coisas para você, você ainda é a menina dos olhos de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, meu querido irmão, com a cabeça levantada, com os olhos voltados para cima, com a sua autoestima bem alta autoestima, porque você pertence a Deus. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, com amor eterno te atraí. Eu não preciso de outro Deus, eu não preciso de outro Jesus, eu não preciso de outro Pai Celestial. Eu estou feliz com Ele, eu me sinto amado e protegido. Eu sinto que Ele tem um carinho especial por mim, por minha esposa, pelos meus filhos. E Ele cuida, e Ele faz coisas que eu digo são expressões do carinho dEle. Como é que você se sente, meu querido irmão? Você se sente amado? Você se sente filho de Deus? Aquilo que Deus falou para Jesus, quando Jesus saiu das águas no batismo, quando Ele saiu, uma voz do céu foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você é um filho amado de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Se você se sente assim, eu quero orar por você, para que Deus confirme cada dia, cada manhã, esta certeza de que você pertence a Jesus e é a menina dos olhos de Deus. Eu quero orar por você. Peço que você levante a sua mão neste momento. Você que tem este desejo no coração, você que é menina dos olhos de Deus. Pai querido, estamos felizes na Tua presença,
porque não nos sentimos órfãos, não nos sentimos rejeitados, não nos sentimos complexados. Nós nos sentimos amados, comprados pelo ouro do sangue de Jesus, pela prata das suas lágrimas. Sabemos que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Sabemos que neste momento lá do céu, o mundo, os anjos e todos os seres celestiais nos contemplam. Que o Senhor registre no livro da vida a decisão das nossas mãos levantadas, dizendo: Pai, eu creio no Teu amor, e eu quero que o Senhor volte logo nos buscar. Conforta os corações que estão aqui, Pai. Enxuga as lágrimas. Faze-nos imunes aos venenos da serpente, que é Satanás. Vitoriosos em Jesus Cristo. Para honra e glória do Teu nome pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.